Você já teve a sensação de estar recomeçando algo na sua vida sem ter a noção de onde isso vai parar? Meu Deus, onde que eu vou? Será que eu estou no caminho certo? Será que é por aqui mesmo? Me fala, ovelhinha, você já passou por isso? Se eu te dissesse que quando estamos na presença do Senhor, quando estamos na posição, até aqueles passos que parecem aleatórios, meu Deus, eu não sei aonde isso vai dar, até esses passos nos leva para o centro da vontade de Deus quando Ele está guiando, quando Ele está no volante. Na minha vida, meus irmãos, foi assim. Quantas vezes nesta minha caminhada eu tomava o rumo como se Deus estivesse me empurrando. Eu sempre digo isso. Há 14 anos eu sou formada em Direito e comecei a advogar há 14 anos atrás. Irmãos, quando eu fui na faculdade para me inscrever lá atrás, eu fui me inscrever em veterinária, irmãos, porque eu sempre gostei de animal, sempre gostei de cachorro, de bicho. Irmãos, chegando lá, não sei o que aconteceu. Na hora lá, eu me inscrevi, foi em Direito. Não era algo que eu estava planejando, que eu estava programando. Foi. Teve alguma coisa que me levou para isso, alguma facilidade, né? Algo me levou para a faculdade de Direito. Eu comecei um ano em uma faculdade. Porém, perto dessa tinha uma faculdade melhor. E eu queria ir para essa faculdade, só que era mais caro, irmãos. E Deus abriu as portas. No primeiro ano, irmãos, eu fiz amizade com duas amigas maravilhosas, Isabela e Érica. E a Isabela queria passar para lá. E vocês acreditam que elas deram um jeito, a Isabela deu um jeito, pagou até a diferença para mim. E eu fui para essa outra faculdade, como se Deus mais uma vez estivesse ali, ó, me empurrando. E depois chegou a fase dos estágios. Meus irmãos, o Senhor me pegava pelo cabelo assim, aí me levava nos lugares que eu tinha que estagiar. Estagiei na vara da família, juizado especial, no gabinete de juiz, tudo isso com o Senhor me puxando assim. Mas sabe o que é isso? É sobre deixar Deus te guiar. É sobre colocar Ele na sua frente e permitir que Ele tome o controle da sua vida. E na minha vida sentimental não foi diferente. Desde novinha, quem me acompanha aqui, eu sempre conto o testemunho que eu cresci vendo meu pai com a minha mãe, né, um lar com traição. E eu via minha mãe sofrendo. E eu sempre orava: Deus, prepara para mim o meu esposo. Eu comecei a orar, irmãos, com uns 10 anos. E eu sempre buscava o Senhor em vigília, monte, pedindo para que Deus viesse me abrir as portas. Irmãos, isso eu comecei com 10 anos. Só sei que eu fui casar com 26 anos. Com 26 anos. O digníssimo, ó, demorou a chegar. E o Senhor, quando Ele chegou, tem testemunho por aqui no canal, nos vídeos. Quando Ele chegou, é como se Deus me empurrasse em tudo. Porque eu tive resistência. Eu nem acreditei que chegou a hora. Eu nem acreditava. Na minha cabeça era laço. Eu vou cair no laço, né? Então, o Senhor, mais uma vez, me empurrava. E no devocional de hoje, neste episódio sobre o livro de Ruth, é o que vamos ver. Quando o Senhor, Ele guia os seus passos. Então, fique aí, porque Deus quer falar com você. Abra o seu coração. Não esqueça, deixe o seu joinha, ovelhinha. Deixe o seu joinha, porque quando você curte, o sistema entende que você gostou do conteúdo, que não é ofensivo. E com isso, Ele apresenta para mais pessoas, tá bom? Posso contar com você? Outra coisa, para de ficar vendo o vídeo pela metade, ovelhinha. Olhe até o final o vídeo e chega no final, ora comigo, dá o amém, aí sim você sai. Porque quando você sai pela metade, o sistema entende: o conteúdo é muito ruim, ninguém ficou. Por favor, hein? Posso contar com você? Vamos até o final? Então vem comigo.
ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Glória a Deus que você chegou para mais um alimento. E você, ovelhinha que chegou aqui agora, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já te amo em Cristo Jesus. Se inscreva no canal, vamos dar as mãos e vamos buscar juntos. Deus tem colocado um trabalho aqui que só Ele poderia fazer. Passamos o dia recebendo gotas de refrigério no propósito com Deus. Então venha conosco que você vai orar para começar o dia. Vai ter um versículo à tarde para meditar, à noite devocional e depois oração para encerrar. A sua vida vai ser transformada, edificada pelo poder da palavra de Deus. Estamos hoje no terceiro episódio do devocional sobre o livro de Ruth. Já vimos que o livro de Ruth começa falando sobre Noemi. Noemi era de Belém. Noemi era judia, ou seja, adorava só ao nosso Deus, o único Deus. Mas, certa vez, a fome chegou em Belém. Então, Noemi, juntamente com seu esposo e os seus 2 filhos, saíram de Belém e foram para um outro lugar procurar, irmãos, comida. E eles chegaram em Moabe. E Moabe, irmãos, era um lugar onde os moabitas não adoravam a um só Deus como os judeus. Os moabitas adoravam a vários deuses, a vários ídolos. E quando chegou em Moabe, a Noemi perde seu esposo. O esposo de Noemi morre e fica Noemi e os seus 2 filhos. E nós vimos que os filhos de Noemi casaram. Irmãos, depois de 10 anos, a Bíblia conta que os filhos também morreram. Então Noemi se viu sem seu esposo e sem os seus 2 filhos. E o Senhor ministrou conosco sobre as lutas que nós passamos. Aquela dor insuportável que muitas vezes enfrentamos. O que fazer? Desistir? Continuar confiando, continuar perseverando e não questionar ou murmurar, porque a palavra do Senhor também fala que no mundo nós teríamos aflições, mas éramos para ter bom ânimo, não é para se entregar, não é para voltar, não, é para seguir avante. E depois nós vimos no devocional de ontem que Noemi decidiu voltar para a sua terra, deixar Moabe e voltar para Belém. E ela olhou para suas 2 noras e disse: minhas filhas, voltem para a casa das suas mães, voltem para a sua família, voltem para o seu Deus, os seus deuses, porque eu vou para Belém e eu não tenho o que oferecer para vocês, eu não tenho nada, não tenho filho, não tenho dinheiro, não tenho patrimônio, não tenho nada, volte. Nós vimos que órfã voltou, mas Ruth bateu o pé e falou bem assim: Noemi, aonde você for, eu vou. O seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde você se deitar, eu vou deitar. Onde você morrer, Noemi, eu vou morrer, oh glória. E com essa atitude de Ruth, nós aprendemos ontem, meus irmãos, sobre o amor incondicional. Aquele amor sem interesse, irmãos. Aquele amor genuíno, puro, onde você ama sem ter nada em troca. Afinal, Noemi, uma senhora sem filhos, sem esposo, sem status, o que poderia oferecer para Ruth, irmãos? Nada. Mas Ruth decidiu deixar sua casa, sua família, seus pais, sua mãe, sua terra, deixar o seu Deus e seguir Noemi. Ruth aceitou o Deus de Noemi. Ruth, ela se converteu, irmãos. Nós vimos a importância de sermos exemplos, sal da terra e luz do mundo. E nós vimos também que, embora Ruth seja moabita, o nosso Deus, ele não tem discriminação. Ele ama e está com braços abertos. Da mesma forma que Ruth amou a sua sogra, Noemi, de forma incondicional, o Senhor também amou Ruth de forma incondicional. E é assim que Ele nos ama.
não temos nada para oferecer, somos falhos, somos pecadores, mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Oh glória, que amor é esse? É o amor do nosso Deus, é um amor que não tem explicação. E da mesma forma que Ele nos ama, um amor incondicional, nós também temos que amar o nosso próximo. E nós vamos ver hoje que Ruth e Noemi chegaram em Belém. E aqui diz que quando elas chegaram, todo o povo ficou alvoroçado, irmãos. Aqui, estamos ainda no capítulo 1 de Ruth, versículo 19. E o versículo 20 aqui, disse: e as pessoas se perguntavam, será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu: olha o estado que Noemi chega na sua terra natal, ovelhinha. Olha o estado que Noemi volta para sua terra. Não me chamem de Noemi, melhor que me chamem de Mara, amarga. Afinal, ela perdeu seu esposo e os seus 2 filhos. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Olha o estado de Noemi. De mãos cheias eu parti. Eu parti daqui, eu saí de mãos cheias com meu esposo e meus 2 filhos, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Olha, irmãos. E o versículo 22 diz: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então elas chegaram aqui em um momento em que estava tendo colheita. E Noemi chegou com o coração despedaçado, com o coração machucado, com o coração ferido, e nem queria que chamasse ela pelo nome, Noemi. Não me chame de Noemi, não. Me chame de Mara, de amarga, porque eu saí daqui de mãos cheias e agora eu volto com mãos vazias. Meus irmãos, quanta dor. Talvez você esteja passando por dores assim, como Noemi, não é? Talvez você está em uma situação em que pede socorro, pede ajuda, pede resposta. Mas o que Deus tem para você é: confie no trabalhar dele. Descanse no Senhor. Persevere. Nós não somos destes que retroagem, não somos destes que ficam questionando ou que se desviam. Nós cremos que o nosso Deus trabalha no silêncio. Nós cremos em um Deus que não nos desampara. E olha como o Senhor preparou o caminho aqui, para que Ruth pudesse entrar e abençoar a sua sogra Noemi. Começando agora o capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Olha, irmãos, Ruth disse: vou recolher espigas no campo daquela pessoa que me permitir, aonde eu chegar. Né? Imagina só uma pessoa que vai dar faxina, aonde eu chegar, posso dar faxina aí? Quem permitir, eu dou faxina. Tá tendo a colheita lá. Quem permitir, eu vou lá e colher os restos. E Noemi disse: vá, minha filha. Respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, olha, irmãos, por um acaso, casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, que era um parente de Noemi.
E ela não sabia. Ah, Jesus, é quando Deus te puxa pelo braço. Lembra lá da minha faculdade de Direito? É quando Deus te puxa pelo braço e vai te guiando, oh glória, e vai te conduzindo, aleluia. Oh glória, oh ovelhinha, permita que Ele seja o seu pastor. Permita que Ele te conduza pelos pastos verdejantes, oh glória! Permita que Ele te guie. O bom pastor quer te guiar e Ele vai te levar a lugares que você nem conhece, que você não sabe, mas é ali que tem a bênção para você. E o interessante é que a Bíblia consta aqui que ela entrou no campo de Boaz casualmente, foi por um acaso que ela entrou no campo. Ninguém tinha falado com ela, ninguém tinha falado, ó, ali tem um cara assim, parente. Ela não sabia de nada. E quando o Senhor, Ele toma a direção da nossa vida, Ele nos guia, ovelhinha, por lugares tremendos, por lugares perfeitos, por caminhos certos. Irmãos, pense em Ruth, estrangeira, em um lugar desconhecido. A cidade de Ruth, o lugar dela era lá em Moabe, e agora Ruth estava aqui em Belém. Ela era estrangeira, viúva, precisando de recursos financeiros. Sente no coração, né? Vou lá colher espigas. E por um acaso, aqui diz, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. É coisa de Deus, só o Senhor pode fazer isso. E acredite, Deus quer pegar nas tuas mãos hoje. Ele quer te guiar, Ele quer te direcionar. Ele tem uma direção para você, mas você precisa dar o controle da sua vida para Ele. E quando eu digo dar o controle, é dar o controle total. Não é dar um pedaço e ficar com outro pedaço, controlando também. É permitir que Ele controle a sua vida em um todo, porque Ele faz o melhor, Ele tem o melhor para você. Muitas vezes falamos que confiamos em Deus, mas temos um plano B, né? Temos aqui, ó, se Deus não fizer, eu faço. Ou seja, a nossa ansiedade, na verdade, nos impede de descansar nele. E para você permitir que Ele tome a direção, o controle da sua vida, você precisa descansar. Você precisa crer que na hora certa Ele vai fazer o melhor por você. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, 6, diz: confia no Senhor de todo o teu coração, Ele endireitará as tuas veredas. Quando você confia no Senhor verdadeiramente, aqui fala de todo o seu coração, Ele vai endireitar as tuas veredas. Esse momento de endireitar as tuas veredas dói um pouquinho, porque você quer ir para lá e Ele te puxa para cá. Então, se você for uma ovelhinha obediente, você obedece à voz do bom pastor e vai para onde Ele te guiar. Mas tem ovelhinha que quer ser bode e fica temando ir para o outro caminho. Aí vai e quebra a cara. Olha o que diz também aqui em Salmos 37, 23. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Olha que tremendo, irmãos. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Deus confirma, Deus abençoa, porque é Deus que direciona. É Deus, irmãos, que direciona. E nesse momento, eu estou tendo uma experiência assim também, meus irmãos, que é sobre este trabalho nas redes sociais. Eu estou há 4 anos neste trabalho, onde eu comecei com o devocional dos Salmos para ajudar um irmão, um jovem que havia se desviado da igreja. E esse jovem, né, entrou em depressão, queria tirar a vida, estava, né, mexendo com coisa errada. Então eu propus a ele, vamos começar a fazer o devocional dos Salmos, você lê um, compartilha na internet o que você entendeu e eu vou ler e vou compartilhar. Foi assim que começou esse trabalho. O Senhor, sabe, direcionando, irmãos, de lá para cá. Fui começando o devocional, orando, louvando, e estamos aí há 4 anos e eu sinto sem sombra de dúvida, que o
Senhor tem guiado, que o Senhor tem direcionado, que o Senhor tem aberto as portas. Sabe por que eu sinto isso? Porque Ele tem dado alegria em estar aqui, tem dado prazer e Ele tem me dado condição também para estar aqui. Afinal, é um trabalho voluntário onde requer tempo, né? Afinal, nós estamos aqui em um propósito onde estamos o dia todo. Manhã temos oração, à tarde versículo, devocional. Então, eu tenho me dedicado mais à obra do Senhor. Vê, irmãos? E o Senhor tem abençoado, me dado essa condição, me dado essa disponibilidade, meus irmãos. É só o Senhor que faz isso. E isso tudo é Ele me puxando, tá, irmãos? Porque eu fico assim, Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo, Senhor? A palavra do Senhor diz que a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. É a paz que nos direciona, né? E é o que eu sinto neste trabalho. A paz dele, a presença dele. Quando eu leio as mensagens dos irmãos, quando eu converso com os irmãos e vejo os relatos, eu vejo Deus estar neste negócio, eu vejo as mãos de Deus, quando eu vejo Deus operar. E é assim que Deus vai, direcionando. É assim que Ele vai guiando. Oh, glória! Mas é necessário dizer, Deus, eis-me aqui. Escreve aqui, ovelhinha, eis-me aqui, Senhor. Guia os meus passos, que Ele possa te guiar, que Ele possa te direcionar. Amém? Eu oro para que Deus fale melhor ao seu coração. E amanhã vamos para o 4º dia, episódio 4 do livro de Ruth. Me fala, você está gostando? Está sendo legal? Deus está ministrando em seu coração? Então fique comigo, tá? Vamos orar. Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas. Muito obrigada, Deus, por Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu perdão. Neste momento eu clamo ao Senhor por este irmão, por esta irmã, que neste momento, Senhor, se alimentou aqui com a Tua palavra. Que o Senhor, Espírito Santo de Deus, possa tocar nos corações, que o Senhor possa ministrar, que o Senhor possa operar maravilhas, que o Senhor possa curar. A Tua palavra tem poder para curar, libertar, para dar vida. É o que eu te peço. Guarde essa família, abençoe, dê saúde, dê alegria, dê vigor, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Ovelhinha, te amo, fique na paz e até amanhã. Não deixa sozinha não, tá bom? E eu te espero também lá no Instagram, no propósito que estamos. Vamos buscar juntos, tá bom?